Oi pessoal, alguns de vocês já me conhecem, mas para quem nunca me viu, eu sou a Luana, sou estagiária de psicologia do PAF, Projeto de Atenção à Família da Asprom. Bom, hoje eu vim trazer um assunto super recente que vem sendo discutido nas mídias e que a gente precisa sempre estar reforçando, que é: eu posso ser o melhor amigo do meu filho? Dizer não é uma coisa ruim? Isso tudo está relacionado à questão da parentalidade amigável. Muitas pessoas tentam essa aproximação com os filhos, de amizade, e muitas outras relações estão longe desse acontecimento. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre essa construção. Primeiro de tudo, sim, é possível ter uma parentalidade amigável, uma construção afetiva entre pais e filhos, mas às vezes você querer se tornar o melhor amigo do seu filho pode gerar problemas. Isso porque o amigo, ele tem um papel ali de cúmplice, né? A gente vê muito isso na adolescência, de acobertar algumas coisas, de contar coisas que a gente não conta para os pais. Então, é sempre bom a gente estar reforçando também quais são as funções dos responsáveis, né? Quais são as funções dos pais? Além de encorajar, de acolher, de ensinar, também é dar limites, mostrar caminhos, né? Mostrar direções. E além disso tudo também, a gente tem que lembrar que os pais servem como guia, né, como uma bússola, assim, para mostrar a melhor direção. Os pais são os modelos, né, são os exemplos que os filhos têm. Dizer que alguns comportamentos e atitudes são erradas faz parte do pacote, né, de ser pai, de ser mãe, de ser o responsável. Então, assim, ao contrário do que muitos pensam, hoje em dia a gente fala muito sobre educação positiva, né, sobre uma educação acolhedora e respeitosa, mas a gente não pode também esquecer que o não é uma forma de cuidado, né? É uma forma de acolher o seu filho. Mas para além do dizer não, a gente tem que estar também entendendo o porquê dele. Então não adianta falar não para o seu filho e pronto. Você tem que explicar o porquê desse não para que fortaleça esse vínculo, né? Para que construa essa confiança dentro do relacionamento de vocês. E do contrário, né? Se você não explicar o porquê desse não, você pode estar tirando o seu filho dessa fase do amadurecimento certo, porque isso tudo vai gerar consequências no futuro. Ele vai ter uma dificuldade de lidar com frustrações, uma incapacidade de lidar com suas próprias emoções, uma falta de autonomia. E assim, é desafiador? É desafiador, principalmente com as crianças, né? É uma fase assim que elas querem tudo o tempo inteiro. E é difícil às vezes falar não, mas é necessário, né? Principalmente porque também é uma forma de cuidado. Eu aposto que vocês já devem ter escutado algum filho de vocês falando: ah, porque meu amigo, a mãe dele deixa ele fazer tudo, conversa muito com ele, fala palavrão, é o melhor pai do mundo. Mas isso não significa ser o melhor pai do mundo, né? A gente sabe que essa questão do cuidado também é impor limites, né? É mostrar a direção certa muitas vezes, é ser exemplo. Isso sim é ser um pai bacana. Dito isso, eu posso até dar algumas dicas aqui para vocês sobre como construir, né? Fortalecer, na verdade, esse papel de pai e filho. Uma das dicas assim que eu posso iniciar dando é não fazer tantos interrogatórios quando seu filho chega em casa. Onde você estava? Com quem você estava? O que você estava fazendo? Tente escutar mais, sabe? Mostre que você está disponível para escutar. Tenha uma escutativa. Isso é ter escutativa, você escutar mais do que falar. E escutar com atenção também, né? E isso entra dentro do segundo ponto, que a gente faz muito com crianças. A gente não tem tanta noção assim de que crianças têm vontades, têm emoções, elas não sabem nomear ainda as emoções e os sentimentos. Então muitas vezes elas vão chorar, né? Mas assim, o fato da gente estar ali presente, escutando o que ela tem a dizer, as experiências e validando os sentimentos, sem emitir julgamentos e críticas e afins, é uma construção de confiança enorme, né? Essa questão do não criticar, do não julgar, é uma construção assim de confiança muito grande, porque olha o que acontece.
O seu filho, ele vai perceber que você está escutando ele mais, que você está prestando mais atenção nele, consequentemente ele vai se sentir mais confortável de contar mais coisas para você. Sem que você fique precisando forçar a barra o tempo inteiro para ele te contar sobre a vida dele, ele vai se sentir confortável para chegar em você e conversar. Um ponto também que eu acho que vale muito a pena a reflexão é o seguinte: será que o seu filho, ele te obedece por medo ou por respeito? Porque isso é muito diferente. A questão do respeito está muito relacionada com as dicas que eu dei anteriormente. É uma escutativa, é a criação do vínculo, é a confiança. Agora o medo, ele vai fazer só com que você se afastem mais. O seu filho, ele vai querer deixar de te contar as coisas por medo do seu julgamento, por medo das críticas, por medo das suas opiniões. Então, é sempre bom a gente repensar que tipo de criação que eu tô tendo com o meu filho. Será que ele me obedece porque ele tem muito medo, né, da minha reação? Ou será que ele me obedece porque ele tem respeito a mim? Olha como o peso dessa palavra é muito melhor do que o medo. A gente fala sobre medo, a gente fala sobre coisas ruins, né? O respeito não. O respeito é uma coisa que tem um peso muito maior, assim, positivo, ainda mais quando é um respeito de uma forma acolhedora, né? Que é o que eu estou falando aqui o tempo inteiro. Dá para entender, né? A gente vê muito isso, que os pais, um dos maiores medos, assim, que os pais e os responsáveis têm é o medo de falhar, né? Principalmente nessa questão da criação, né? Da educação do filho. O medo do falhar, o medo de receber essas orientações de vários profissionais e não conseguir colocar em prática. Mas assim, você tem todo o direito de errar, sabe? Assim como você também tem a oportunidade de aprender com esses erros. A partir do momento que você abraça a sua vulnerabilidade, você está entendendo que você está buscando melhores versões de você mesma, entendeu? Então assim, se permita errar, construa tudo de novo. O importante é que você está tendo a oportunidade de construir isso. Bom, esse foi o vídeo. Eu quero muito ver o feedback de vocês. E eu gostaria de escutar também qual foi o maior desafio que você vivenciou ou vivencia ainda nesse processo de educação com seus filhos, né, de criação. E vamos conversar sobre isso. Eu estou aí disponível no grupo do PAF para conversar com vocês também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida podem me chamar também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.